Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho preparatório vestibular da Imaculada Conceição. E nessa caminhada estamos estudando alguns tópicos de matemática, né, para esse vestibular. E na primeira aula a gente falou, né, começou a conversar sobre teoria dos conjuntos, né? O que é um conjunto, elementos, tipos especiais, né, tipos específicos de conjuntos, né? E a gente comentou que os próximos passos para a gente entender os conjuntos também é saber relacionar esses conjuntos, né? Saber comparar conjuntos, unir conjuntos, né? São as nossas operações, operar conjuntos, né? E é o foco da nossa aula de hoje, né? E aí a gente já começa, né, falando de uma relação aí, onde eu tenho a relação de igualdade de conjuntos, né? Então, dois conjuntos eles são iguais quando têm os mesmos elementos, né? Então, a gente pode imaginar ali pelo exemplo, onde eu tenho um conjunto A, tal que x, né, é uma letra da palavra banana. Então, A, as possibilidades de A, eu tenho B, A, N, A, N, A, né? E aí eu proponho para vocês, eu coloco para vocês que a gente tem um conjunto B, onde eu tenho B, A e N, né? E aí temos que A igual a B. E aí, se a gente comparar, isso é real, né? A gente tem B em A, né? Tem. E a gente tem B em B, né? A gente tem A em a gente tem, né? E a gente tem B, A em B também, não é? N, mesma coisa. Eu tenho N no conjunto A e eu tenho N no conjunto B. E aí vocês podem perguntar, professor, mas ali, ó, eu tenho mais elementos, né? Eu tenho mais um A, mais dois As, na verdade, no conjunto A, e eu tenho mais um N no conjunto A, e aí, como é que eles são iguais, né? Eles não são diferentes? Não, né? Porque dentro de um conjunto, se eu enumero uma vez um elemento, se o elemento é igual, eu não preciso colocar de novo, né? A gente está exemplificando que o conjunto A, eu tenho todas as letras da palavra banana. Mas, né, quando eu digo que eu tenho A, né, no conjunto A, eu não preciso colocar de novo A no conjunto A, né, porque eu já sei que eu tenho A no conjunto A, né? Então, eu não preciso, eu quero ter mais de um elemento A no conjunto A. Não preciso, né? Porque se eu enumerei A já de uma vez, eu sei que nesse conjunto eu tenho A, né? Se eu transcrever esse conjunto, né, inúmeras vezes eu colocar A, mas, né, eu sei que A é igual a A, que é igual a A, que eu vou escrevendo, então eu não preciso colocar, tá, pessoal? Né? Então é só para vocês entenderem. Por isso, né, B é igual a A, porque eu tenho, né, os elementos que são semelhantes, eu tenho esses elementos iguais, então logo eu posso afirmar que A é igual a B, tá? Se eu tivesse que A fosse diferente de B, né? Por exemplo, A ali dentro eu falasse que é a palavra bananas, né? No plural, e aí eu ia ter um S também no conjunto A, e aí no B eu não tinha esse S. Logo, né, eu falo que A é diferente de B, né? E aí a gente representa por aquele símbolo ali, A diferente de B, e lê-se também diferente, né? Então eu tenho um conjunto diferente do outro. Beleza, pessoal? Essa é a nossa relação de igualdade. E aí a gente vai começar a operar os conjuntos, né? Quando eu falo um operar, aí vocês têm que lembrar de relações, né? Ali na igualdade a gente tem relações, né? E quando a gente fala em relação, a gente não se relaciona sozinho, né, pessoal? Logo, relação eu preciso ter mais de um conjunto para que eu possa operar, para que eu possa relacionar esses conjuntos, né? Uma comparação. Eu não comparo um conjunto sem outro, né? Mesma coisa, união, interseção, diferença, complementação, né? Para todas as relações, eu preciso de mais de um conjunto. Beleza, pessoal? Aí a gente vai para a nossa primeira operação, que é a operação de união, né? A união de conjuntos, ela consiste na combinação dos elementos de conjuntos diferentes, tá? Então, o que é isso, né?
Antes da gente falar, a gente tem que falar também que o resultado dessa união é um novo conjunto. Então, eu vou ter um novo conjunto e esse novo conjunto ele vai conter todos os elementos dos conjuntos originais, tá? Então, se eu for unir conjunto A e conjunto B, o conjunto resultante vai ter todos os elementos de A mais todos os elementos de B, que são os meus conjuntos originais. E aí eu posso chamar o conjunto resultante, por exemplo, de C, né? Que eu vou ter um novo conjunto. E aí, lembrando, com todos os elementos dos originais, que são A e B, né? É como juntar todos os elementos de todos os conjuntos envolvidos em um único conjunto, né? Essa é o princípio da união. E aí a gente pode simbolizar a união, né? Essa operação, de um conjunto A com B, ali por aquela expressão, né? C, um conjunto C, ele é igual a U, B, né? Eu posso falar que é um U. Então, A união com B. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ver no desenho, né? Então, eu tenho dois conjuntos A e B, e vejam que na figura abaixo, né, onde eu estou falando da união, eu tenho A junto com B, né? Eu estou meio que fundindo os dois diagramas, né? E vejam que eu tenho a área inteira pintada de vermelho. Por que eu tenho essa área inteira pintada? Porque a área vermelha é o que eu quero pegar desses conjuntos. Logo, lembram que eu falei, a união ela é dada por um conjunto resultante com a soma, com a união de elementos de A com os elementos de B, né? Então, eu vou ter toda a área, né? Eu quero tudo de A e tudo de B. E aí a gente pode passar por um exemplo, né? Onde dados os conjuntos A, C, A, R, E, T e B, A, E, I, O, U, represente o conjunto união, né? Então, vamos representar a união B, né? E para encontrar o conjunto união, basta eu juntar os elementos dos dois conjuntos dados, né? A gente só tem que ter cuidado para incluir uma vez os elementos que se repetem, né? Então, por exemplo, se eu tiver um elemento em A que se repete em B, eu não preciso colocar várias vezes esses elementos, né? Quantas vezes eles aparecem, né? Eu coloco uma vez e eu sei que a união vai ter esse elemento, né? Pode estar tanto em A quanto em B, mas, né, no resultante eu sei que ele está lá uma única vez, eu sei que, independente de onde ele saiu, né, se foi de A ou foi de B, ele está no conjunto resultante, tá? E aí, né, pensando nesse exemplo, o conjunto união será, né, A união com B. C, A, R, E, T, vejam que é os primeiros elementos, eu estou pegando o DA, e aí eu estou juntando com I, O, U, né, do conjunto B. Lembra que eu falei que não precisa você repetir? Então, o que eu comparo, né? Se A, né, tem o elemento A e B tem o elemento A, né, eu vou colocar uma vez ali, como eu já tinha numerado ali no começo do conjunto, né? Não preciso repetir mais uma vez o A e nem o E, que é os elementos semelhantes, que são os elementos semelhantes, né? Então, a união com B vai ser C, A, R, E, T, I, O, U. Então, eu peguei todos os elementos de A, todos os elementos de B e juntei. Beleza, pessoal? Próxima operação, a gente vai falar sobre a interseção. E a interseção dos conjuntos, né, ela corresponde aos elementos que se repetem, né? Lembra que para nós ali na união, né, repetiu, a gente nem considera ali a repetição, só coloca uma vez. E aqui, no caso, a gente precisa considerar os elementos que se repetem, né? Porque o meu conjunto resultante, e aí eu posso chamar de C também, né? Um terceiro conjunto que ele é resultante da interseção, né? Eu vou utilizar, né, como resultado, somente os elementos que estão tanto em B quanto em A, né? Falei ao contrário, mas a lógica é a mesma, né? A interseção é todos os elementos que estão no primeiro conjunto que também estão no segundo conjunto, né? E aí a gente pode simbolizar a interseção de um conjunto A com B pelo sinal de um invertido ali, né? E aí eu também falo que eu posso gerar um conjunto C igual à interseção B, né? Vamos visualizar na imagem, né? Então, eu tenho dois conjuntos, A e B, tal que a interseção, né?
Ó lá, juntando ali na segunda imagem. Eu estou juntando os dois conjuntos, mas a única área que me interessa é o que é comum em B e o que é comum com A, né? Então, eu preciso pegar somente os elementos que estão em B e estão em A. São iguais, né? E aí, vamos partir para um exemplo para a gente conseguir entender, né? Assimilar essa ideia. E aí, a gente pega o mesmo exemplo ali, os conjuntos do mesmo exemplo da união, que aí vai ficar mais fácil vocês entenderem, né? A união, a gente juntou tudo, colocou o que era igual uma vez só, né? E aí, a interseção, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar olhar o que se repete, né? Ou aquilo que a gente escreveu uma vez só lá, porque se repetia, a gente desconsiderou que ele repetia. Aqui, no caso, a gente precisa olhar no detalhe a repetição, porque é esses elementos que se repetem que são a minha interseção, né? Então, identificando, né, os elementos comuns, a gente vê que A e E são os elementos que se repetem, né? Eles estão presentes tanto em A quanto em B, né? E aí, se você quiser visualizar ali, letra por letra, do conjunto A eu tenho o C. C está em B? Não está, né? Então, não faz parte da minha interseção. Segundo elemento, A pertencente ao conjunto do A. Eu tenho A no conjunto B? Eu tenho o primeiro elemento. Logo, posso colocar no conjunto C, formador ali da minha interseção, já a letra A, né? Vamos pegar ali o elemento de A, R. R tem em B? Não tem? Opa, então não faz parte da minha interseção, né? O E, né, que é o próximo elemento. Opa, E está em B, né? Então, logo, ele é do conjunto resultante da minha interseção, né? Conseguiram visualizar isso, né? Vamos para o próximo. T. T está em B? Não está, né? Aí eu vi ali que A e E se repetem, né, de B. E aí eu posso ver I, né, pertencente ao conjunto B. Tá no A? Não tem. Então, eu não tenho I em A, não faz parte da minha interseção. O, que está no conjunto B, está no conjunto A? Não está também, então não faz parte. E o nosso elemento U ali, está em A? Não está. Logo, a interseção só são os que se repetem, que no caso, A e E. Beleza? E aí, a gente tem como resultado a interseção B, A e E. Beleza, pessoal? Uma observação, né? Quando dois conjuntos não apresentam elementos em comum, dizemos que a interseção entre eles é um conjunto vazio, né? Lembram lá que um conjunto que não tem elemento nenhum, ele pode ser chamado de vazio, né? Nesse caso, aí, esses conjuntos são chamados de disjuntos. A interseção B a gente pode igualar ao símbolo de vazio. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo, né? Entre em contato com a coordenação do cursinho, eles vão passar a dúvida para a gente pode conversar sobre. Beleza, pessoal? Próxima operação, operação de diferença, né? Quando a gente fala em diferença em termos de matemática, a gente pode falar que 5 menos 2 igual a 3. Então, a diferença entre 5 e 2, né? Diferença, vejam essa palavra, é 3, né? E nada mais é, a diferença também são os elementos, né, de conjunto, são os elementos, eu tiro os elementos, né, por exemplo, semelhantes entre dois conjuntos, né, eu tiro ele do conjunto original. Beleza? Fica meio vago assim a gente falando por cima, mas vocês já vão entender, né? Então, a diferença dos conjuntos é representada pelos elementos de um conjunto que não aparecem no outro conjunto, tá? Dados os conjuntos A e B, o conjunto de diferença é indicado por A menos B, onde eu leio, da mesma forma que eu falei aqui para vocês, A menos B. Beleza? Olhando na imagem, né, o nosso diagrama de Venn, né, eu tenho A e B, e se eu falar que eu tenho A menos B, o que eu estou pegando? Aquela área vermelha. Então, eu estou pegando todos os elementos de A, mas que eles não se assemelham em B. Então, eu não quero nenhum elemento de B, nem os elementos de interseção, né? Vejam ali que a gente conseguiu, na imagem da interseção, a gente tinha só aquele meinho, né? O que era semelhante em A e em B. Só que eu não quero essa interseção e nem os elementos de B dentro do meu conjunto resultante. Logo, se eu quiser, né, os elementos de A sem
o que tem em B, eu falo que eu tenho A menos B. Mas eu posso ter o caso contrário, onde eu vou querer pegar só os elementos de B sem os de A, né? Então, eu tenho B menos A, né? Beleza, pessoal? E aí, para a gente fixar, com certeza, vamos ter que ver um exemplo, né? Então, dados os conjuntos A, C, A, R, E, T e B, A, E, I, O, U, né? Ele pede para a gente represente o conjunto interseção, né? A menos B. Por que represente o conjunto interseção? Porque eu tenho que pegar o que é comum em A e B e aí eu consigo visualizar o que eu vou tirar de A. Beleza? E aí a segunda linha ele fala, do conjunto A, retiram seus elementos comuns em B. Elemento comum de A e B é interseção. Beleza? Então, no conjunto A, as letras A e S também aparecem em B. Lembram que o conjunto interseção desse exemplo de A interseção B era A e E, né? Então, esses elementos se repetem. Logo, se eu tiver A menos B, eu não quero esses elementos no conjunto A, né? Então, quais são os elementos restantes? C, R e T. Então, o que está presente em B, eu tirei do conjunto A e o meu resultante A menos B é só os elementos C, R e T. Beleza, pessoal? Aí vamos ver o caso contrário, né? Também é possível fazer o B menos A, né? Como a gente viu a imagem anterior também, né? O resultado vai ser diferente, é claro, porque os elementos de B são diferentes dos elementos de A. Mas lembrem-se que a interseção sempre vai ser a mesma. Logo, eu vou tirar os elementos A e E, que nesse caso são a interseção entre A interseção B, e aí B menos A eu vou ficar com I, O, U. Eu tiro o AE, que é o mesmo que tem em A, e fico com I, O, U. Beleza, pessoal? Essa é a nossa operação de diferença entre conjuntos. E aí, pessoal, a gente vai para a última operação, né? Onde a gente tem a operação de complementação, né? E aí eu vou considerar os conjuntos A e B em que o conjunto A está contido no conjunto B, tá? Então, para ter uma complementação, eu preciso que o conjunto esteja contido em outro, né? E é o que é o contido que a gente falou, né? Todo elemento de A, né? Então, todo elemento do conjunto que está contido, né? Ele também é elemento do conjunto que contém. Nesse caso, todo elemento de A também é elemento de B, né? A diferença entre os conjuntos B menos A é chamada de complementar de A em relação a B, né? O que eu estou falando? Fora os elementos de A, então todos os elementos de A contidos em B, eu apago e eu fico só com os elementos restantes de B, que é a minha diferença, né? Em outras palavras, né, o complementar é formado por todo elemento que não pertence ao conjunto A. Lembram da nossa relação de pertinência, né? Onde eu falo que um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto, né? Então, o que eu estou falando? O complementar, então, a complementação é dada, então, o complementar é formado por todo elemento que não pertence ao conjunto A em relação ao conjunto B, né? Em que A, no caso, está contido. Então, se o complementar de A em relação a B é o conjunto B menos A, é a diferença de B menos A, né? E aí a gente pode ver no nosso diagrama de Venn, onde eu falo que eu tenho A e B. Reparem que B é o meu retângulo ali, e dentro do B eu tenho o conjunto A. E vejam que a área onde eu falo que o complementar de A em relação a B é toda a área em volta do A. Então, é tudo além do A, né? Então, é a diferença, é B menos A, eu tenho o complementar de AB. Beleza, pessoal? E aí, a gente tem um exemplo, é claro, né, para vocês entenderem, fixarem a ideia. Então, considere os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, ó, repararam que B já contém A. Então, todos os elementos de A estão em B, então A está contido em B, certo? E aí B tem um plus, né? Tem mais, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, se eu pensar no complementar de A em relação a B, né?
Eu lembro que eu falei que eu tenho B menos A como complementar, né? E aí, então, eu tiro todos os elementos que são de A, eu tiro de B, né? Que é a nossa diferença. Logo, o meu complementar, ali a última linha, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que 0, 1, 2, 3, 4, 5 estão em A, né? Pertencem a A, e eu tiro eles do B, certo? Meu complementar é o que resta, né? 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Como eu falei, qualquer dúvida deixe no comentário do vídeo ou entre em contato com a nossa coordenação e eles passam para a gente e a gente conversa nas próximas aulas também. Beleza, pessoal? E aí, nossos próximos passos, né? Chegamos ao final de mais uma aula e os nossos próximos passos agora, hoje a gente viu as operações com conjuntos e agora a gente vai começar a falar sobre conjuntos numéricos, né? E aí são os números naturais, números inteiros, né? E assim por diante. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Mais uma vez, reforço: qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação, com a gente, e a gente vai poder conversar sobre, tentar sanar da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado e bons estudos.